A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, nós vamos iniciar aqui o estudo dos livros chamados Profetas Maiores, dando início a essa aula a uma introdução aos profetas maiores e também já estudando a primeira parte do livro do profeta Isaías. É importante dizer que devido à complexidade, o tamanho do livro de Isaías, o nosso estudo será dividido em duas aulas. A aula 1, comentando até o capítulo 39 de Isaías, e a aula 2, que vai do capítulo 40 até o capítulo de número 66. Os irmãos que já são os nossos alunos, já têm aí em suas mãos o material, o livro ou o PDF, e também os slides, a qual usarei como base para esta aula. Porém, aqueles que não têm, estão acompanhando a aula, sejam também muito bem-vindos. Também dá para aproveitar a aula da mesma forma. No slide inicial, eu coloquei um texto, um comentário de Jerônimo. Jerônimo dizendo assim: Isaías não é apenas um livro profético, mas um evangelho. Ele é menos profeta e mais evangelista. Jerônimo, ele é aquele que faz aquela tradução conhecida como Vulgata Latina, que é a tradução do texto hebraico para o latim. É um dos pais da igreja, viveu ali de 347 a 420 e conhecia a fundo as escrituras. E ao comentar Isaías, ele dá ênfase ao teor evangelístico de Isaías. Por isso que Isaías ele é chamado do profeta messiânico, por ser um profeta que fez muitas menções a respeito da vinda do Senhor Jesus. Então ele é um profeta evangelista na visão de Jerônimo. Também é importante que o aluno tenha uma visão mais global do Velho Testamento, para que ele possa entender essa divisão de profetas maiores. O módulo é profetas maiores. Mas isso de forma alguma quer dizer que esses profetas são mais importantes do que outros. Na verdade, profetas maiores é apenas uma das 5 divisões do Velho Testamento. Por meio dessas divisões, nós entendemos melhor a Bíblia, sendo que a primeira divisão é o Pentateuco, a segunda divisão são os livros históricos, a terceira divisão os livros poéticos, e essa que estudaremos é a quarta divisão, chamada Profetas Maiores. E temos também a última divisão, chamada Profetas Menores. Por que são chamados profetas maiores e profetas menores? Não que os menores sejam menos importantes, mas é que os menores escreveram uma porção menor de suas profecias. E os profetas maiores são livros mais longos, como Isaías, por exemplo, que figura aí entre um dos mais longos livros da Bíblia. Então estaremos estudando o primeiro dos livros chamados Profetas Maiores, que começa com Isaías, e vai lá até Daniel. Então nós temos inicialmente uma introdução falando a respeito aí dessa questão de profetas. Essa nomenclatura profeta chama muito a atenção. E eu começo trocando uma ideia com vocês, O que é que você tem por profeta? O que é profeta para você? Como você definiria a questão de profeta? É importante nós nos indagarmos, porque por meio da nossa indagação nós ampliamos o nosso conhecimento. Eu gosto de iniciar com alguma reflexão desse tipo, nos levando a pensar. Então, o que é ser profeta de fato? Qual é a ideia que as pessoas têm de profeta? Então é importante a gente falar profetas nas duas esferas. Em geral, as pessoas acham que profeta são aquelas pessoas que têm uma predição do futuro, que profetas são aqueles que prevê o que acontecerá no futuro. Mas quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós temos 2 textos importantes falando de profeta. O primeiro dele é 1 Coríntios,
capítulo 12, verso 10. É uma lista de dons que Paulo está citando. Diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas nós temos um outro texto, lá de Efésios, capítulo 4, verso 11, que tem a lista dos dons ministeriais. E vai aparecer novamente nos dons ministeriais o profeta, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e doutores. Então você vê que o profeta ele vai aparecer em duas listas de dons da Bíblia Sagrada. Então nós entendemos que profeta não é apenas aquele que prediz o futuro, mas também o profeta é aquele que tem o dom ministerial de profetizar. Em via de regra, o pastor, o pregador, também é um profeta. E ele consegue profetizar não só o futuro, mas ele tem uma palavra profética, que é a palavra da verdade, a palavra de salvação, a palavra de transformação. E a maior profecia, a vinda de Cristo, a maior profecia que é esse encontro da igreja com Cristo. Então quem prega a genuína palavra de Deus também é um profeta. Por meio dele nós conhecemos a verdade e somos libertos. Então tem uma outra categoria de profeta que talvez possa até estar em falta. Mas ainda levando algumas reflexões, o que é ser um profeta no tempo dos profetas maiores? E o que é um profeta para a igreja atual? Se traçarmos um paralelo entre os profetas do tempo do Velho Testamento e os profetas dos dias de hoje, qual é a diferença? Como que você explicaria essa diferença para alguém? Pois bem, os profetas do Velho Testamento, eles, em sua maioria, rejeitavam ser profeta. Você tem um exemplo muito claro aí de Jeremias, né? Eu não sei falar, eu sou uma criança. Ele não queria o ofício de profeta, né? Porque principalmente os profetas do Velho Testamento são profetas que sofreram muito, porque eles falavam palavras muito duras, profecias muito duras da parte de Deus, para um grupo, uma nação que cada vez se desviava mais. Então, em geral, as pessoas não aceitavam as profecias desses homens. Então, naquele tempo, ser profeta era muito mais difícil. E hoje, o que nós temos por profeta? Às vezes nós temos por profeta aquele que fala coisas boas. Profeta aquilo que fala que Deus vai fazer de bom na vida das pessoas. Tanto que hoje há um fenômeno, quando diz que na igreja vai ter alguém que é profeta, que revela, que tem os dons espirituais, as pessoas correm, as igrejas lotam, Mas naquele tempo os profetas não eram tão bem-vindos assim, porque uma vez que Deus falava, Deus não tinha só palavras de bênção para o povo. A maioria das vezes eram palavras de repreensão, eram palavras de conserto, e as pessoas negavam, não queriam ouvir. Você tem o exemplo aí de Jeremias falando e apanhando até no rosto por causa da dureza das suas palavras. Então pode ser que exista alguma coisa em desacerto, É certo que a graça traz um diferencial, mas boa parte dos profetas que nós temos visto nos dias de hoje falam mais coisas boas do que coisas ruins. Então é claro que existem profetas de Deus. É claro que nós acreditamos na evidência dos dons, mas parece que existe algum grupo, que profetiza mais para alegrar as pessoas, fala mais o que as pessoas querem ouvir do que de fato a palavra de Deus. E muitos têm sido enganados pelos falsos profetas, que é um assunto bíblico, consta desde o Velho Testamento, o Novo Testamento quase todo vai falar a respeito dos falsos profetas. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito deles daqui a pouco. Mas nós temos
uma lista do que é que os profetas do Velho Testamento falavam. Se você olhar a lista, os profetas eles expunham as práticas pecaminosas do povo. Os profetas chamavam o povo a voltar para a lei, a voltar para a vontade de Deus. Advertiu o povo quanto à vinda do juízo divino sobre a ressurreição. E os profetas antecipavam principalmente a vinda do Messias. Então eles pregavam correção, juízo e traziam a esperança da vinda do Messias. Mas ainda nessa parte introdutória, nós podemos falar qual a diferença então de um profeta para um sacerdote. E um outro questionamento, Deus volta atrás de uma profecia? Primeiro, qual a diferença do profeta para o sacerdote? Era muito mais fácil ser um sacerdote do que ser um profeta no Velho Testamento. Por quê? Porque o sacerdote, ele representava o povo diante de um Deus misericordioso. Ele levava do povo para Deus, fazia esse caminho, oferecia a oferta a Deus em favor do povo. Mas o profeta, pelo contrário, trazia a mensagem de Deus para um povo de dura serviço, para um povo rebelde. Enquanto Deus normalmente aceitava o sacrifício do povo, nem sempre o povo aceitava a mensagem de Deus por meio do profeta. Logo, ser profeta, de fato, seria muito mais difícil. Agora, Deus volta atrás de uma profecia? Esse assunto é até polêmico, né? Eu sempre digo nas aulas que ninguém é obrigado a concordar comigo e cada um deve ter a sua visão, analisar os textos bíblicos, né? E chegar à sua conclusão. Mas a maior parte das profecias são profecias condicionais. Então, quando Deus promete alguma coisa, pode ser que Deus prometeu alguma coisa de acordo com uma condição. Por exemplo, Deus diz a alguém assim: olha, você será alguém usado por Deus. É claro que esse ser usado por Deus está condicionado a uma vida reta. Deus não vai usar alguém, né, não vai desenvolver um ministério na vida de alguém que não está nos trilhos, que não vive segundo a palavra de Deus, que não busca Deus. Então é muito fácil nós deduzirmos que uma profecia desse teor, ela está condicionada à pessoa aceitar aquele chamado de Deus. E ele será usado sem o desejo de ser usado. Tá? Então, existem profecias, a questão não é Deus bem voltar, mas são profecias que estão atreladas a uma condição. Vou dar aqui alguns textos bíblicos para vocês. Jonas, capítulo 3, verso 4, né? Todo mundo conhece essa famosa história do profeta Jonas. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então ele estava dizendo assim, olha, 40 dias Nínive vai ser destruída. Só que quando você vai no capítulo 3 mesmo de Jonas, e verso 10, diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. Verso 4, Deus está dizendo, vai destruir a terra em 40 dias. Verso 10 está dizendo que Deus não ia mais destruir a terra. É claro que nós devemos entender que nosso Deus não se arrepende. Tá? Aqui ele usa apenas uma expressão de forma humana para que os leitores possam entender. Deus já na sua presciência sabia do arrependimento do povo. Mas a profecia de Jonas de condenar aquela terra estava condicionada ao pecado do povo. Enquanto tiver pecado, há condenação. Havendo arrependimento, Deus aliviou aquele mal que viria sobre o povo. Nós temos outro exemplo disso no próprio livro do profeta Isaías, no texto lá do capítulo 38. Capítulo 38, verso 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu e deu uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
É claro que tem muitas conjecturas em volta desse texto, né? Mas analisando essa questão profética, ele ia morrer. Só que aí tem a famosa oração rápida, mas precisa de Ezequias, virando o teu rosto para a parede, chorando e dizendo para que Deus lembre dos dias em que ele viveu em retidão. E aí tem até um pensamento que alguns vão dizer que ele chora orando porque até então ele não tem um descendente para que ele possa passar o reino. Mas de fato é que lá no verso 5, Isaías está voltando para mudar a profecia. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Então o que eu defino é que existem profecias condicionais e existem as não condicionais também. Mas a Bíblia dá esse exemplo da qual Deus mudou o destino por meio de uma oração e por meio de um arrependimento. É claro que existem pseudos profetas, né, que tentam consertar a profecia quando ela falhou, né? Mas aqui está muito claro o exemplo dessa condicional. A palavra profeta significa aquele que fala por alguém. E a palavra profeta ela é uma palavra grega. Mas no Velho Testamento, no hebraico, você tem 3 palavras para profeta, que seriam elas Nabi, que é a palavra que aparece mais, Roé e Rosé. São 3 palavras que apresentam no Velho Testamento, no hebraico, para profetas. Nabi é a mais comum e ela tem o mesmo sentido de profeta, que é aquele que fala por alguém, um anunciador, um declarador. As outras 2 palavras significam aquele que vê. Quer dizer, essas outras 2 palavras, ela está mais condicionada àquela questão de vidente, né? O Velho Testamento mostra os profetas também tratados como videntes. Você tem um exemplo lá, 1 Samuel 9:9, que é aqueles que sabem o futuro ou que têm uma visão sobrenatural do futuro. Também quando se fala de profeta, nós temos os profetas chamados canônicos e os profetas chamados não canônicos. Os profetas canônicos são aqueles que, além de serem profetas, eles escreveram as suas profecias. É o caso de Jeremias, Daniel, Jonas, Oséias e o próprio Isaías. Os profetas não canônicos são profetas que profetizaram, eram profetas de Deus, mas Deus não deu a eles a oportunidade de escrever um livro com as suas profecias. É o caso de Elias, Eliseu, Micaías e outros. Quando se fala dos profetas maiores, também é importante nós nos situarmos no tempo. Quando acontecem essas profecias de Isaías? Em que tempo está acontecendo isso? Então, os profetas maiores profetizam principalmente ali no tempo dos reis de Israel, quando o povo já está dentro da terra prometida e começam a aparecer reis em Israel que vão se desviando da vontade do Senhor. Então Deus vai levantando profetas, alertando eles para se arrependerem, senão veriam o juízo de Deus. Então você tem ali Isaías profetizando um pouco antes da destruição do lado norte de Israel, e você tem ali, por exemplo, Daniel, que é um profeta que está profetizando dentro do exílio babilônico. Então pega desde o livro dos reis, onde apresenta os reis de Israel, até o período do exílio, onde você tem ali Daniel profetizando lá na Babilônia. Agora, uma outra questão introdutória quando se fala de profetas é que nós temos um movimento crescente nos dias de hoje que são os chamados cessacionistas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas os cessacionistas são aqueles que não acreditam mais na evidência dos dons para os dias de hoje. Só que dizendo assim, olha, o único dom que permanece é o dom
da palavra. E esses grupos eles crescem e passam a não crer mais que existem profetas hoje, ou que existem dons de curar e etc. É claro que esses grupos normalmente não são grupos pentecostais, muitos deles são oriundos das igrejas chamadas históricas, né? Então não acreditam mais na evidência do dons de línguas e alguns dons mais que a Bíblia relata. E muitos deles vão dizer que esses dons foram apenas até João o Batista. E olha só o texto de Mateus capítulo 11, verso 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Você olhando esse texto, dá a impressão realmente que os profetas só foram até João. E aí está a importância de analisar a Bíblia sistematicamente. Nós acreditamos na existência dos dons até os dias de hoje. Então eu vou acrescentar aqui apenas mais 2 textos que vai clarear um pouco isso. O primeiro é Lucas 16:16, que ele está falando a mesma coisa mais ou menos ali de Mateus. Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E outro texto é Atos capítulo 11, verso 28. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. A Bíblia não contradiz a Bíblia. Você vê que no livro de Atos, que após a passagem de Jesus, após o ministério terreno de Jesus, tem o profeta Ágabo profetizando uma fome. Então, como que as profecias foram até João, sendo que a própria Bíblia vai mostrar após João Batista a gente profetizando? Quando você vê Lucas 16, fica mais claro que ele estava dizendo que os profetas do Velho Testamento e a lei vai até João Batista. Mas ele não está dizendo que após João Batista não teria mais profetas. Por isso nós continuamos acreditando na evidência dos dons. Ser profeta no Velho Testamento é sinônimo de sofrimento. Destaco aqui 2 textos, Mateus 23:37, Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Atos capítulo 7:52, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? É uma pergunta. Então o Velho Testamento ele traz profetas com vida de sofrimento, né? Há um contraponto dos dias de hoje, né? Que hoje, de repente, profetas é símbolo de serem bem tratados, bem recepcionados, alguns até enriquecendo, mas profetas do Velho Testamento sofriam muito. E isso vai nos apontar para a questão dos falsos profetas também, porque o profeta ele não é aplaudido o tempo todo, porque em uma sociedade corrompida, em um tempo em que as pessoas vivem distanciadas de Deus, a palavra de Deus ela é cortante, ela não é apenas conforto, como às vezes nós ouvimos, ela é confronto. A palavra de Deus vem dizendo, olha, mude a sua vida, tenha uma vida reta para com Deus, abandone os seus pecados. E nós temos várias vezes no Velho e Novo Testamento Deus advertindo em questão aos falsos profetas. Eu vou destacar algum texto aqui, de muitos que tem, mas eu vou falar aqui de Deuteronômio, capítulo 13, versos 1, 2 e 5. Diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e servamos. Veja, irmãos, que o profeta falso não é apenas aquele que profetiza e não acontece. O texto do Deuteronômio está claro. Quando aparecer alguém
profetizando e trazendo sinais e prodígios, e isso acontecer. Então tem falsos profetas com poder para fazer acontecer de fato. Claro que você tem uma galeria de pessoas, né, que ao longo do tempo, principalmente com a internet, com a facilidade de filmar, foram desmascarados, né? Quem não conhece os profetas do Facebook, os profetas do extinto Orkut, né, que pesquisava o perfil das pessoas antes de profetizar. Existem muitos relatos a esse respeito, né? Pessoas que mandam alguém e levantar a informação da igreja e depois a pessoa acaba profetizando. Mas não só esses charlatões, a Bíblia relata gente que opera sinais, né? E Jesus vai dizer que esses, se possível, enganarão até os próprios escolhidos. Então, eles faziam sinais, mas esses sinais não apontavam para Deus. Por isso eles deveriam ser rejeitados. Então, se faz sinal, mas aquilo que ele está fazendo não está dentro da Bíblia, esses sinais devem ser rejeitados. Por isso que quando você vai no versículo a seguir, você vai encontrar Deuteronômio, capítulo 13, o verso 5, o que deveria acontecer com esses. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Cumpriu o sinal, mas esses levavam as pessoas a não adorar a Deus. Qualquer tipo de sinal que não aponta para a palavra de Deus, que não está embasada na palavra de Deus, devem ser rejeitados. Jeremias capítulo 23, 32 também tem uma severa advertência. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quem tem aí os nossos slides, eu coloquei aí também uma galeria de falsos profetas dos dias atuais, né? Tem ali um grupo do Rio de Janeiro, chamado Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo. Esse grupo, inclusive o pastor foi preso alguns anos atrás, porque eles picham monumentos pela cidade, praças públicas, postes, profetizando que Jesus voltará em 2070. Inclusive, eu vi uma entrevista do pastor, né, desse pseudo-pastor desse movimento. Ele argumentava com uma série de palavrões, né, se dizendo pastor, se dizendo profetizar a volta de Jesus para 2070 e ainda com a boca suja, né, preso, escandalizando o evangelho. Então os falsos profetas ainda estão em evidência. Na internet, você tem lá uma tal de Apóstola Sol. Os vídeos dela estão aí no YouTube para quem nunca ouviu falar, né? Manipulação, engano, descarado. Qualquer pessoa que tenha um conhecimento da Bíblia Sagrada não cai nessa conversa, né? Quem não conhece, faça uma rápida pesquisa, você vai encontrar. Tem também um homem chamado José Luiz de Jesus Miranda, também um falso profeta, que ele dizia ser ele o Cristo reencarnado. E uma igreja que se expandiu aí em vários lugares, principalmente na América Latina, chegou até o Brasil. Ele dizia que ele era o Cristo. Chegou, inclusive, a profetizar o fim do mundo para 2012. Né? Esse, né, caindo no engano, revelando seu engano, morreu em 2013, né? Mas as suas profecias e o seu engano se espalhou por muito lugar. Outro que é muito querido por alguns, né, é Benny Hinn, né? Benny Hinn, com seus assopros poderosos, né? Na verdade pregando o evangelho que mistura várias religiões junto. Quem conhece de mais perto, né, sabe dos seus enganos e das suas heresias, embora lá tenha aquele livro, né, Bom Dia Espírito Santo, que fez muito sucesso.
Inclusive, alguns apontam heresias dentro até daquele livro, né? Da forma que ele trata o Espírito Santo. Ele chega a dizer que o Espírito Santo pediu por favor para ele ficar, né? Coisas assim que, sendo o Espírito Santo o próprio Deus, não falaria esse tipo de coisa. Se bem que nós temos notícias, não sei até aí onde é verdade, mas várias pessoas relataram que ele teria se arrependido desse falso evangelho, né? E teria reconhecido as suas heresias e convertido ao evangelho cristocêntrico, né? Mas os irmãos podem também pesquisar a respeito disso. Mas hoje, né, a minha preocupação maior e os maiores falsários que crescem hoje são os pregadores da autoajuda, que é uma nova roupagem do Evangelho da Prosperidade. O Evangelho da Prosperidade ficou muito batido, né? Muito rejeitado. Então hoje vocês têm a onda dos coaching evangélicos. São pregadores, né, que pregam muito o que as pessoas querem ouvir, muitos deles com uma base de prosperidade, de enriquecimento. Quem tem os slides, eu coloquei a foto de alguns aí, né? Uns que chegam a dizer que Jesus não é superior a nós, que nós somos exatamente igual a Jesus. São muitas heresias, né, que têm se propagado e têm enganado a muitos, né? Falam coisinhas bonitinhas, que às vezes até alegram o nosso coração, mas quando você contrasta aquilo que eles estão falando com o Evangelho da cruz, eu não tenho sombra de dúvida do engano deles, né? Então, cautelai-vos, eles têm crescido muito aí nas redes sociais e têm enganado, infelizmente, muita gente. Fuja do evangelho do coaching. Apontando aí um pouco para Isaías, né? O livro de Isaías cobre um período aproximado aí de 62 anos, mais ou menos ali de 760 a 698 a.C., tá? Então, mais ou menos ali 700 anos antes de Jesus vir, é que Isaías está profetizando, inclusive, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, dos profetas, Isaías é aquele que mais tem precisão nas suas profecias. Ele é o mais profundo em suas profecias. E o ministério de Isaías envolveu denúncias contra o pecado de Israel e a maior promessa, que é a vinda do Messias. O nome de Isaías quer dizer: o Senhor é a salvação. Após falar da punição que viria sobre Israel, ele aponta para um tempo de restauração de Israel. Por isso, podemos dividir Isaías em dois blocos. Se você pegar do capítulo 1 ao 39, são mais profecias de destruição, de condenação, né? Inclusive, quando nós lemos Isaías, nesse primeiro bloco de 1 a 39, normalmente a gente faz muito menção do capítulo 6, que é aquele reencontro de Deus com Isaías. Mas quando você pega aquela caixinha de promessa, que tem muitos textos de Isaías, você vai ver que aquela caixinha de promessa tem mais textos a partir do capítulo 40. A gente normalmente faz mais leitura do capítulo 40 a seguir, né? O capítulo 43, capítulo 45, que são mais profecias de restauração do que a primeira parte do profeta Isaías. Então, nessa aula, a gente está abordando mais essa primeira parte nas profecias que denunciam o pecado de Israel. Falando um pouco ali da pessoa de Isaías, né? Isaías ele é filho de Amós, né? Logo ali no primeiro versículo do livro está citando isso. Eu não devo confundir esse Amós, que é com Z, com Amós com S, que é um profeta também contemporâneo do tempo de Isaías. Então Isaías ele profetiza mais ou menos no mesmo tempo de Oséias, Miqueias e o profeta Amós. É interessante que lá em Mateus 13:14, Jesus está fazendo menção da profecia de Isaías, né? Isaías aponta para Cristo, e quando Cristo vem, Cristo valida a profecia de Isaías. Segundo o Talmud, que é um livro de comentários judaico, Isaías teria morrido só aos 92 anos. E Manassés, não gostando, que era um rei, não gostando das profecias de Isaías, teria mandado serrar Isaías ao meio, né? Não cortar ao meio
na horizontal, mas na vertical, né? Teria cortado Isaías de alto a baixo e dessa forma, segundo o Talmud, teria sido a trágica morte de Isaías já velhinho, né? O profeta é isso, né? Ele morre, mas ele não muda a sua profecia e não profetiza para agradar. Isaías também teria uma esposa, está lá no capítulo 8, que a própria Bíblia chama ela de profetisa. E aí tem algo interessante, né? Porque não era comum você ter profetisas mulheres no Velho Testamento, e ali é alvo de discussão, né? Alguém diz que chamam ela de profetisa só por ela ser esposa de Isaías. E outro segmento diz que sim, de fato, ela profetizava, embora a Bíblia não relata nenhuma profecia dela e também não cita o nome dela. E ela teria gerado filhos, e os seus filhos teriam a ver com a profecia, né? Então a mensagem de Isaías não estava da boca para fora, a mensagem estava dentro do profeta. Isaías vestia de pano de saco, porém, por ordem de Deus, você tem o texto lá do capítulo 20, verso 2 e 3, onde Isaías teria estado nu. E aí outro questionamento, como um Deus santo perfeito, né? Ele vai mandar Isaías ficar completamente nu. É claro que nós temos que analisar o nu lá do capítulo 20 no contexto da época, na cultura da época. Você conhece alguém que diz assim, olha, essas meninas de hoje saem peladas de casa. E quando alguém diz isso, na verdade não está dizendo literalmente peladas, está dizendo seminuas ou com uma roupa indecorosa. Então, seguindo aí o preceito bíblico e a cultura da época, né, se ele estivesse de cueca, né, também a cueca não era semelhante a de hoje, né, com as roupas de baixo, alguém já diria que ele estava nu. Não há dúvida que quem escreveu aí o livro é o próprio Isaías, embora alguém pode ter uma contestação devido à perfeição da profecia de Isaías, as datas serem muito precisas, alguém vai acreditar na existência de um outro Isaías que teria profetizado parte final do livro de Isaías. Nós não acreditamos nisso, né? Ele vai se identificar logo no capítulo 1, no verso 1, como esse Isaías. Isaías também é muito rico no seu vocabulário, né? Ele é um dos profetas que mais usam palavras diferentes para profetizar. Então, ele usa 2.200 palavras diferentes ao longo do seu livro, né? Superando qualquer autor do Velho Testamento. E nem sempre é fácil entender a profecia de Isaías, porque ora ele profetiza para o seu tempo, ora ele faz menção lá do passado, de Abraão, do Egito, ora ele profetiza para a primeira vinda de Jesus, ora ele profetiza para um tempo milenar da restauração do povo de Israel. Então você pode até fazer um paralelo ali com Mateus 24, quando Jesus está falando ali do princípio das dores. Ali Jesus também ele fala para vários tempos, né? Ele fala para o ano 70, né? Quando ele diz que aquele dia que não seja um sábado, que as mulheres não estejam grávidas. Ele está falando naquele momento da destruição de Jerusalém do ano 70. Mas em outro tempo, no mesmo texto, Jesus está dizendo a respeito da vinda do Filho do Homem nos ares, que todos os olhos o verão. Então ele fala em vários tempos ao mesmo tempo. Então isso dificulta, precisa da interpretação, precisa da exegese do texto e principalmente de um professor chamado Espírito Santo para que possa entender essa profecia bíblica. Você tem aí destaque também para Ciro, né? Ciro está lá na profecia de Isaías, lá Isaías 45, e interessante que Isaías profetiza um rei que chamaria Ciro 200 anos antes de Ciro nascer. E essa profecia teria influenciado Ciro na libertação do povo de Israel após os 70 anos de cativeiro. Então as profecias, né, são muito interessantes e muito profundas. Ele vai dizer que a Babilônia vai invadir Judá quando a Babilônia ainda era escravo do reino assírio.
Então, assim, era algo muito difícil, era uma nação subjugada por outra, que seria liberta por essa nação e futuramente viria invadir Israel. Então é extremamente interessante a profecia de Isaías. E eu aprendo, né, que na verdade as profecias de Deus, elas não são profecias que são faladas segundo a evidência, mas são profecias faladas segundo o contrário à lógica, eu poderia dizer, né? É muito fácil alguém dizer assim, olha, a pessoa canta muito bem. É muito fácil eu chegar lá e dizer, olha, você vai cantar em um monte de lugar ainda. O difícil é encontrar alguém que não canta bem e falar para ela assim, olha, você vai cantar em um monte de lugar. Então a profecia verdadeira de Deus, ela não é segundo aquilo que as pessoas estão vendo. Normalmente ela contraria a lógica. Vê alguém que fala bem, que é bem articulado com as palavras e dizer, olha, você vai ser um grande pregador. Isso é muito fácil. O difícil é você encontrar alguém semi-analfabeto, com dificuldade nas palavras, e ir lá e profetizar, você vai pregar em muitos lugares. Então é contra, né? As profecias de Deus são contra as evidências que nós estamos vendo e ouvindo. Outro fato interessante é a questão lá de Isaías 53. Né? Quem deu crédito à nossa pregação, interessante ali que está no plural, né? Apontando para a Trindade, que é outra matéria aí que nós vamos ter. Mas lá apresenta um Cristo sofrido, apresenta um Cristo moído pelas nossas transgressões, castigado. E jamais um judeu imaginaria um Salvador, um Messias pobre. A ideia deles é um Messias rei, mas rei não só espiritualmente, um rei que viria dominando todo mundo. Então Isaías ele não se compromete com a esperança dos judeus de um Messias rico, bonito, forte, cheiroso, né? Mas de um Messias sofrido, conforme apresentado lá em Isaías 53. Dando uma vez mais ênfase, né, na fidelidade e na profundidade da profecia de Isaías. Rapidamente agora, eu vou apresentar um resumo de alguns capítulos dessa primeira parte de Isaías. Algumas partes eu vou ler a referência, outras apenas vou citar, mas apenas um pequeno resumo, né? Quem tem o nosso material tem esse resumo em mãos, capítulo a capítulo. E se alguém está nos assistindo e ainda não é o nosso aluno e deseja estudar conosco, para também receber esse material, só entrar em contato com a gente, que aí você vai estar sendo um dos nossos alunos e recebendo não só os slides, mas também o material escrito referente às nossas aulas. Mas eu vou trazer aqui o resumo de alguns capítulos, esboço do livro. Né? O capítulo 1, em geral, ele mostra ali uma introdução do livro, mostrando a justiça de Deus e que esse Deus só nele tem a salvação. E é um período que Isaías está profetizando antes da morte de Uzias, né? E Uzias seria ali sobrinho, ou melhor, Isaías sobrinho de Uzias. Do capítulo 2 ao capítulo 4, Isaías está profetizando bênçãos futuro, né? É uma referência ao reino de Cristo e uma glória que será revelada aos judeus, principalmente lá no reino milenar. Uma glória que ele fala após o arrependimento do povo, lá no capítulo 4, verso 2 e 3. No capítulo 5, tem ali uma parábola, uma analogia de Isaías. Ele vai apresentar ali a nação de Israel. Inclusive, se você tem o nosso material e você correr lá na página 20, lá ele vai fazer uma comparação, quando Israel é uma figueira, quando Israel é uma oliveira, uma comparativo, né, de Israel como uma vinha também, mas ali é uma parábola, uma alegoria de Isaías. No capítulo 6, que é o capítulo mais famoso dessa primeira parte, nós não devemos entender o capítulo 6, né, quando Isaías vê o Senhor no teu alto sublime trono, e os serafins que batem as suas asas e diz, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ali não é a conversão de Isaías, né? Ali é um reencontro de Deus com Isaías. Isaías já está profetizando desde o capítulo 1.
Ali ele está reencontrando Deus, né? Deus está alavancando a chamada de Isaías, purificando ele com aquela brasa, né? Começa um novo tempo de Isaías, um novo tempo no ministério de Isaías ali. O capítulo 7, Deus conforta Acaz e Isaías profetiza a vinda de Cristo. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome Emanuel. Então, o rei Acaz está preocupado com as invasões, com os inimigos, e no meio do consolo a Acaz entra a profecia de Isaías. Lembra que eu falei? Ora ele fala para o seu momento e daqui a pouco ele já aponta para o futuro. Vai acontecer isso no capítulo 7. Capítulo 8, Deus manda Isaías registrar a profecia e usar o seu filho para passar a mensagem. A profecia não está só da boca para fora do profeta, está dentro do profeta. Então Deus vai dizer a Isaías para colocar o nome do filho dele, e o nome do filho dele tem a ver com o julgamento de Deus com o reino do norte. Lá no capítulo 8, verso 1 até o verso 4 de Isaías. Vou ler aqui um trecho. E fui ter com a profetisa, que é a esposa de Isaías, e ela concebeu. Então ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, põe o nome de... Deus deu o nome para o filho de Isaías. E o nome é Maher Salal Has-Baz. Dentre muitas traduções que nós temos para esse nome, é algo mais ou menos assim, furto rápido, roubo veloz. Então ele está dizendo assim, vai ser saqueado de uma maneira rápida. O nome do filho de Isaías é isso. E é o que vai acontecer, de fato, com o reino do norte. Porque o reino do norte será invadido, porque nesse tempo é importante saber que Israel está dividido. Você tem o reino do norte, que é Israel, você tem o reino do norte, que é Judá. Isaías ele é do reino do sul, melhor dizendo, de baixo do sul. E no reino do sul, Isaías está profetizando, é onde Isaías está. Mas mesmo assim, Deus manda ele dar uma profecia para o reino do norte, que no tempo mesmo de Isaías foi invadido pelo Império Assírio e foi destruído ali o reino do norte, o povo foi levado cativo, exatamente porque os reis do reino do norte foram todos infiéis para com Deus. No reino do sul, Deus vai tolerar um pouco o povo mais, por causa de alguns reis que temeram ao Senhor. Capítulo 10, Deus usa outras nações para executar o juízo, deixando claro que ele está por trás dos acontecimentos. É aquele momento que Deus vai chamar Nabucodonosor de meu servo, mesmo até então Nabucodonosor não conhecendo a Deus. Então Deus está usando outras nações para afligir Israel, mas deixando claro que eles estão fazendo isso, levantando essas nações pelo próprio poder de Deus, não é por elas mesmo. Capítulo 11, o profeta usa o contexto local para profetizar a respeito do reino vindouro, quando o Messias trará um tempo de paz. Mais uma vez, Isaías lá no capítulo 11, 1 e 2, falando a respeito de Jesus. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, mostrando aí quais são os 7 Espíritos de Deus, trazendo paz em meio a um tempo de conflitos. Capítulo 12, cântico de ação de graça pela obra redentora pode ser aplicado à igreja. Então, se você ler o capítulo 12, é um cântico pelas obras de Deus, e ao ler ali o capítulo 12, você pode aplicar aquilo à igreja. Capítulo 13 até o capítulo 23, ali tem uma lista de condenação de Deus às nações que oprimiram Israel. As nações vão saquear Israel. Deus vai permitir ser saqueado. Mas Deus está dizendo entre o capítulo 13 ao 23 que essas nações serão punidas por Deus. Se você tem o nosso material em mão, você pode dar uma lida lá na página 24, onde tem um resumo dessa condenação e quais as nações serão castigadas por Deus.
Capítulo 24, profecia sobre as calamidades que vêm sobre a terra, ainda complementando os capítulos anteriores, né? Deus julgando a terra. Capítulo 25 a 27, também tem um louvor de engrandecimento à misericórdia de Deus, semelhante ao capítulo 12, no capítulo 25, 26 e 27, também é um cântico que formam, né, um cântico só nesses 3 capítulos. Capítulo 28 a 33, tem os 6 ai de Deus sobre a terra. Se você tiver o nosso material também, lá na página 26, tem um resumo, não tem como citar tudo aqui, a aula fica longa e cansativa se eu for citar tudo, mas você pode dar uma lida lá na página 26. Capítulo 36 e 37, tem aquela passagem muito conhecida, né, de Senaqueribe, né, que tem uma palavra do profeta ao rei, né, o rei está preocupado com a invasão, né, Ezequias está preocupado com a vinda de Senaqueribe. Isaías 37:10 diz: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus em que confias, dizendo, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Então é quando Deus está usando o profeta para tranquilizar o coração do rei, né? Porque a Síria não dominará sobre Israel. Capítulo 38, tem lá a doença de Ezequias, a qual já comentamos alguma coisa. Se você tem um material, página 30 e 31, também tem um comentário sobre isso. Capítulo 39, Ezequias recebe cartas e presentes pela cura e mostra tudo que Judá possuía. Aqui é muito interessante, porque o capítulo 38, Ezequias está sendo curado. O profeta vai lá e diz, olha, eu vou estender a bênção sobre sua vida, você vai viver mais 15 anos, vou destruir o rei da Síria e tal. E agora Ezequias está feliz com o capítulo 39. E o que ele faz? Ele abre a porta do palácio e começa a mostrar os tesouros de Israel. Os tesouros de Judá começam a ser revelados às outras nações. Naquele momento de alegria, né, Ezequias excede. E quando Ezequias está mostrando os tesouros, a riqueza de Israel para outras nações, inclusive a babilônico, Deus leva Isaías lá para profetizar. Isaías 39:6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz ao Senhor. Isaías chega e diz, quem são esses? Ele diz, são um povo aí que vem da Babilônia, então aqui eu estou mostrando os tesouros. Aí em seguida, Isaías profetiza aquilo que acontecerá ali em torno de 100 a 150 anos para frente, que esses próprios babilônicos invadiria Israel e levaria esses tesouros que naquele momento Ezequias está mostrando para eles. E aí essa primeira parte vai até o capítulo 39. Espero que você tenha aproveitado, né? Uma aula longa, muita coisa para ser falado, mas que você possa estudar, rever os textos bíblicos e que a minha oração é que de alguma forma você tenha sido edificado com esta lição. Aguarde logo mais, teremos a lição 2, continuidade do profeta Isaías. Deus abençoe sua vida, sua casa, no nome de Jesus.